Sejam todos muito bem-vindos, aqui do canal Elevação Vibratória. Hoje vamos dar continuidade no tema medo. Vamos abordar todas as características que ele possui, parte a parte. O medo é uma emoção humana fundamental, que nos ajuda a identificar e evitar situações de risco, como se machucar, se ferir, se acidentar. Só que, no entanto, quando o medo se torna excessivo ou irracional, ele pode prejudicar nossas ações e decisões, gerando hesitação, ansiedade e paralisia. Então vamos lá. O medo excessivo, ele faz com que você não faça nada. E é o medo excessivo até da segurança, onde você comete vários excessos em vários critérios de segurança sem a devida necessidade. E isso se torna muito complicado porque esses excessos têm que ser atingidos para você para que você possa ter tranquilidade. Então a sua tranquilidade está mediada por muita, mas muita proteção, vamos assim dizer. E caso não aconteça isso, o medo vem à tona. Quem sente medo, automaticamente, não vai sentir um bem-estar. Pelo contrário, ele vai sentir um mal-estar. Que essa é a função do medo, causar um mal-estar momentâneo para que você recue, né? Então, o medo excessivo até da segurança, ele pode prejudicar, porque você não vai conseguir alcançar a tranquilidade. Você não vai conseguir estar bem. Todo o ambiente vai faltar algo para você que você acha, mas esse piso está muito escorregadio. Mas a quina daquela mesa está pontuda. E por aí vai. São coisas que você vai ver medo em tudo. Se você vê medo em tudo, você nunca vai conseguir relaxar, nunca vai conseguir estar bem. E se você não está bem, você nunca faz as coisas bem feitas. Porque é justamente isso. Bem e bem feito. Todos dependem do seu bem-estar. E o bem-estar é um estado atual. Ou você está ou você não está. Então, esse excesso provoca isso. Nunca te deixa em um bem-estar. E automaticamente você nunca faz bem feito. Porque depende do estado. Tudo que é bem feito, ele é feito com calma, com paciência. Isso se resume em bem-estar. Agora existe o excesso também do medo irracional, que é aquele que você não controla, que é aquele que você nem sabe de onde veio ou por que veio, ou que seja aquele movido por uma emoção. Aí vem uma emoção e você já fica com medo porque às vezes aquela emoção em alguma situação específica te provocou mal, então toda vez que você sente aquela emoção, você sente medo, entendeu? E tanto o medo excessivo quanto o medo irracional é muito prejudicial para que qualquer pessoa consiga seguir em frente. O medo é importante, o medo nos causa a segurança, né? Porque assim, você está na estrada dirigindo. O medo da velocidade alta faz você reduzir. Se você reduz a velocidade, você reduz seu risco de acidente. Isso é uma coisa lógica, né? Mas já pensou, nossa, eu tenho medo demais. Aí você anda devagar. Aí numa descida, vem um caminhão, e na descida o caminhão não consegue frear direito. Vem um caminhão carregado, você devagar demais, o que ele vai fazer? Ele vai bater no seu traseiro e provocar um acidente. E o que provocou isso? O excesso de medo. Todo mundo acha que o medo evita dor de cabeça, ele também pode criar. Além da falta de bem-estar, ele cria outros problemas. Porque tudo que é excessivo
te causa dores, te causa problemas, tudo, em qualquer direção. Então vamos falar sobre alguns pontos para que a compreensão possa ficar mais fácil. A hesitação e inércia. O medo muitas vezes nos impede de agir, pois nós vamos hesitar diante do desconhecido ou incerto. E ficamos presos em uma zona de conforto, evitando riscos e oportunidades. A hesitação e a inércia sempre vai fazer com que, mas isso não vai dar certo não. E você não arrisque. E aí às vezes você não consegue ter um negócio próprio por causa do medo. Às vezes você não consegue fazer algo diferente na sua vida por causa do medo, porque tudo você tem um medo ao qual faz você até ter a ideia, mas não colocar em prática. Então você fica na inércia. E toda vez que chega algo até você, nossa, isso é uma coisa boa para que a gente possa montar um negócio, e você hesita e não faz nada. Então o medo, ele é como se fosse um freio. Ele fica te freando para você fazer coisas novas. E quanto mais o tempo passa, mais a gente muda. E mais a gente precisa melhorar e crescer. E o medo faz com que a gente não cresça, que a gente não evolua em sentido nenhum. Porque é justamente essa sensação de você não querer ter medo que te faz não seguir em frente. E a coragem é ter medo e seguir em frente. Muitas pessoas falam, eu conheço algumas pessoas que possuem um grande medo de muitas coisas. São pessoas que têm medos extremos. E um dos princípios, quando ela vê uma pessoa que, para ela, na concepção dela, ela acha corajosa, ela fala, nossa, queria ser igual a você, corajoso, não ter medo. E eu já conversei com muitas delas e elas falam a mesma coisa. Não é que eu não tenho medo, eu tenho medo, só que eu sigo em frente mesmo com medo. Porque é isso. Se a gente não der o primeiro passo, não sair da inércia, nada na nossa vida muda, nada. Eu tenho algumas pessoas que contrataram serviços que a gente fornece no nosso site. O site vai estar aqui embaixo. E lá muitas pessoas conseguiram melhorar o medo e algumas vencerem o medo. Justamente porque elas olharam para elas. Elas conseguiram ver nelas tudo que era a raiz, tudo que provocava não evolução, tudo que fazia com que ela ficasse estagnada. E fazendo com que ela aprendesse a conviver com o medo, não é tirar o medo, é aprender a conviver. A partir do momento que ela aprendeu a conviver com o medo, a vida dela foi outra. Porque como ela convive com medo, ela consegue fazer tudo que ela precisa para mudar, para crescer, para evoluir. E o medo está lá. Com o tempo, você vai praticando tantas vezes que o medo some, porque já se tornou algo fixado. É igual você ter a mania de levantar e tomar um café. Então, todo dia você levanta, uma das primeiras coisas que você pensa, nossa, vou no banheiro, escovar os dentes e tomar um café. Porque é o hábito. O hábito tem uma força muito grande para mudar as pessoas. Aquilo que você faz virar rotina, ele acaba virando mudança. No caso, se você tem medo de algumas coisas e você praticar outras que sejam contrárias ao seu medo ou que consigam mostrar o medo em você, porém é um pouquinho além do medo, a prática faz com que você mude, com que você cure esse medo. Isso é com o tempo. Aprender a conviver é o primeiro passo. Vamos lá. Outro problema que provoca nas pessoas é o bloqueio criativo.
O medo pode bloquear nossa criatividade e inovação. Quando tememos o fracasso ou o julgamento dos outros, tendemos a evitar novas ideias ou abordagens. Então, até no seu desenvolvimento pessoal, na sua atividade profissional, você tende a simplesmente não ter atitude, não ter criatividade, não querer inovar. Por quê? Porque às vezes tem medo. Meu chefe não vai gostar. Isso não vai dar certo. O que os outros vão pensar de mim se eu falar isso? Mas o porquê que eu deveria falar isso? Não tem motivo, ninguém fala. As melhores ideias que deram certo até hoje foram baseadas em coisas que ninguém pensava ou falava. Então, quando você tem medo, você bloqueia essa criatividade. Não é que você não tenha a criatividade. Você não tem coragem de expor. Você não tem coragem de ir adiante. Porque quando ela vem, você mesmo já não deixa ela ir em frente. E se você deixasse ela fluir, você poderia ter ideias para um novo negócio. Você poderia ter ideias para coisas do seu cotidiano. Você poderia ter ideias para o seu serviço, para que você conseguisse introduzir algo novo e aquilo melhoraria seu cargo, sua profissão, iria te dar um posicionamento melhor na empresa, entendeu? Ia mudar a percepção que as pessoas têm de você e iria te criar uma atmosfera favorável para o seu crescimento lá dentro. Então, o medo te impede de você realmente ter conquistas. Muitas pessoas não conseguem conquistar coisas ou não conseguem, às vezes, realizar desejos simples. 99% das causas são medo. 99%. Porque essas coisas simples, elas são podadas pelo medo. Elas são criadas de uma forma ao qual é impossível para você alcançar. É impossível para você criar um hábito usando sua criatividade para avançar em qualquer sentido. E bloqueio a criatividade não é só relacionado ao emprego. Pode ser a arte, pode ser a relacionamento, entendeu? Por exemplo, assim, qual homem que não gosta de ver a felicidade do parceiro ou da parceira? E aí, por medo de, às vezes, achar se ele vai gostar ou se ele não vai gostar, você deixa de fazer algo. E aí você prejudica seu relacionamento. Então, o medo, quando ele entra no bloqueio da sua criatividade, ele te limita a uma certa forma que você fica igual uma estátua, sem reação, sem atitude e sem nada novo. E as pessoas gostam de viver sempre as mesmas coisas? Não. Porque se elas gostassem, elas não teriam necessidade de viajar, de ter entretenimento, de estar com amigos para rir, para se divertir. Por quê? Porque o cotidiano dela ali, a vida dela, as coisas normais, não tem essas coisas. Então sair com os amigos, etc., é o elemento novo do dia a dia. Então quem vive sempre as mesmas coisas tendem a estar muito infelizes. Existem pessoas fortes que não se abalam com isso, mas a maioria das pessoas se abalam por não ter coisas novas na vida dela. E isso, na maioria das vezes, é provocado pelo medo. Outro ponto é que o medo provoca nas pessoas é que elas evitam desafios. E aí o medo nos leva a evitar desafios e obstáculos. Em vez de enfrentá-los de frente, preferimos permanecer na segurança do que já conhecemos. Justamente isso. Quando você evita desafios, você evita de se arriscar, de se propor, de se colocar, de se mostrar. E como você faz isso, você continua estagnado. Porque você só fica onde você já conhece. Então, uma pessoa que evita desafio, a probabilidade dela ser promovida é muito pequena.
Entendeu? Você já se perguntou que às vezes você está no seu emprego há muitos anos, chega alguém lá, com poucos meses já tem aumento, sobe de cargo e você não? Eu vejo muitas pessoas que reclamam justamente por causa disso. Nossa, eu estou 10 anos na empresa e nunca tive essa oportunidade que o cara que está 3 meses aqui teve. Mas espera aí, você só cumpre a sua hora, vai lá e cumpre o horário? Ou você realmente se propõe? Ou você realmente faz algo diferente? Ou você realmente faz algo criativo? Ou você realmente pega um desafio e avança? Porque eu vejo muitas pessoas que quando está diante de um desafio, não, eu não sou pago para isso. Não, mas isso aí eu não sei como mexer não. Ela não sabe como mexer, mas ela também não tenta. Isso é o desafio. O desafio é transpor algo que você não conhece. Isso é desafio. E as pessoas não se a maioria, né, não todas, não se desafiam. Aí elas, eu tô 10 anos na empresa, não tem promoção. O cara entrou com 3 meses, já ganhou 2 aumentos. Entendeu? O porquê que eu falo isso para vocês, eu vou falar uma experiência pessoal minha. Eu entrei numa empresa e com 6 meses de serviço eu recebi 3 aumentos. E eu cheguei lá e eu me propus a fazer tudo, a resolver tudo que eu conseguisse alcançar. Tudo que eu alcancei, eu tentei melhorar e resolver. Tudo. Aí você fala, mas 3 aumentos de 6 meses? Sim, o primeiro aumento foi com 45 dias. O segundo aumento foi com 3 meses. E o terceiro aumento foi com 6 meses. Aí você fala, você deu sorte. Não. Eu não tinha medo. Tudo que vinha até mim, eu me desafiava e tentava resolver. Consegui resolver tudo? Não consegui. Mas consegui resolver a maioria. Então, a maioria das coisas que vieram que eu consegui resolver me criaram o status de que eu precisava ter um aumento, porque o que eu fazia beneficiava a empresa. Então, se eu beneficio a empresa, automaticamente eu tenho que ganhar mais. Porque todas as ações que eu fiz além de aumentar a lucratividade, diminuíram o custo. Então, o que eles economizaram já era várias vezes o aumento que eles me deram. Então, por isso que eles me deram. Eles me deram um aumento para me motivar. A pessoa que evita desafio, ela não vai receber incentivo para motivar. Porque ela só faz o simples, o básico e não tenta ir além. Então, vamos para outro ponto do medo. O impacto na comunicação, né? O medo pode afetar nossa comunicação. Por exemplo, podemos evitar expressar nossas opiniões ou sentimentos por medo de rejeição ou conflito. Uma coisa que a vida me ensinou é o seguinte. Eu prefiro que as pessoas não me entendam direito e passe o que eu tenho que passar, no caso, fale o que eu tenho que falar. Porém, eu sempre dou minha opinião. Por quê? Vai ter horas que eu vou conseguir complementar alguma coisa e vai ter horas que não. E isso é normal. Porque vai ter horas que a minha opinião se enquadra com algo que aquele momento precisa e vai ter horas que a minha opinião não vai enquadrar com coisas que aquele momento precisa. Então, o porquê que eu consigo agir dessa forma? Porque eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo da opinião dos outros, do sentimento dos outros, das conclusões que os outros vão fazer com que eu fale. Porque o importante não é estar certo ou errado. O importante é sempre ter iniciativa. E o medo tira essa iniciativa, te mantém na inércia. Então, se você tiver iniciativa, você vai cometer erros, óbvio. Mas você também vai cometer os acertos. E esses acertos vão te levar para mais longe. Então, a comunicação é fundamental. Quem não se comunica, não se mostra. Quem não se mostra não é visto. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você tem dificuldade de comunicação, nós podemos te ajudar
só acessar o site elevaçãovibratória.com.br e lá existem atendimentos personalizados que podem te ajudar. Não só para esse assunto, como para vários outros assuntos de espiritualidade. Então vamos para o próximo assunto, procrastinação. A procrastinação está relacionada a vários fatores. A gente tende a adiar tarefas importantes porque temos o fracasso ou a dificuldade. A gente tende a procrastinar porque a gente está alinhado com fracasso ou dificuldade. Tudo é dificultoso, tudo tem um empecilho, tudo tem uma certa dificuldade. Então a pessoa que tem medo, ela procrastina porque tudo para ela é mais difícil. Uma tarefa simples para uma pessoa que tem medo tem tantos pontos que ela tem que explorar baseado no medo que ela não consegue sair do lugar, porque esse medo desses pontos que permeiam a atitude dela ali fazem com que ela fique estagnada e ela não tem atitude. E aí ela procrastina. Porque qualquer coisinha mínima para ela é muito dificultoso. E aí ela já até acostumou com ter o fracasso. E aí ela vai tendo mais medo, mais medo, mais medo. E, consequentemente, ela vai ter dificuldade em ter atitudes e não vai fazer. E ela não está fazendo, às vezes não é porque ela é preguiçosa. Existem as pessoas que realmente têm uma preguiça, né, e que não querem fazer. E existem as pessoas que têm tanto medo naquele assunto em realizar a atividade que eles procrastinam não por preguiça, e sim por medo. Eles pegam o medo de uma forma tão grande que eles não conseguem dar passos e ficam ali parados sem atitude ou reação. Vamos falar de outro ponto, autoimagem e autoestima. O medo pode minar nossa confiança e autoestima. Quando temos o julgamento dos outros, podemos nos sentir inadequados ou incapazes. Esse passo da autoimagem e autoestima, realmente, a pessoa que tem medo, ela anda geralmente até com a cabeça curvada para baixo, né? Essa pessoa que anda meio curvada para baixo, ela tem tanto medo que a autoestima dela e a confiança que ela tem nela, se não for zero, está próximo de zero. E isso faz com que ela se isole. Qualquer coisa que acontece, se uma pessoa der uma opinião, a opinião dela não serve. E às vezes a opinião dela vai estar certa. Mas por ela ter uma autoconfiança tão ruim e uma autoestima tão baixa, ela vai preferir aderir à ideia do outro do que fazer a ideia dela que está certo. Até porque o medo dela de errar às vezes pode ser tão grande e junta com a autoimagem e a autoestima que ela prefere seguir o do outro porque se der errado, a culpa é do outro. E se der certo, o crédito é do outro, mas aí você tinha uma ideia melhor e você deixou o outro levar o crédito, que quem poderia levar é você, quem poderia ter uma melhor condição é você, quem poderia ter um aumento é você, quem poderia ter um melhor cargo é você, quem poderia ter um negócio é você, quem poderia ter independência financeira é você, e o medo fez com que você deixasse para os outros ou não fizesse nada. Então, muitas das vezes você tem que aprender a se perguntar: o porquê as coisas não estão dando certo? Não é o mundo que provoca as coisas que a gente vive. Somos nós mesmos. Todas as nossas escolhas no cotidiano nos levam a justamente chegar em algum lugar. E se a gente chegou em algum lugar que a gente não gosta de estar, foi porque nós fizemos isso. Então, não é o mundo que te provoca o mal, é você mesmo. Porque às vezes você fala, minha vida não dá certo. Mas quantas vezes você tentou para que ela desse certo? Quantas vezes você
deu opinião? Quantas vezes você se jogou? Quantas vezes você arriscou? Não tem como ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Se você sempre tem as mesmas atitudes, você vai ter sempre os mesmos resultados. A maioria das pessoas que são bem-sucedidas e são prósperas, e prosperidade não é só dinheiro, vai muito além, essas pessoas elas estão em constante evolução. Então, elas aprendem algo hoje, passa algum tempo elas aprendem mais, elas tendem a ler, a se instruir, a participar de cursos, a conversar com pessoas que têm algo a ensinar para elas. Porque ninguém sabe tudo sobre tudo. Então sempre vai ter alguém próximo a você que pode te ensinar algo. Mas às vezes você fica tão na sua zona de conforto que até seu vínculo de amizades ou de pessoas que você conversa são as mesmas coisas. Então, quando que você vai conseguir evoluir? De vez em quando você tem que ter um elemento diferente, uma pessoa que pode te fornecer um conteúdo que você não sabe. Porque aí pode despertar um interesse em outras coisas, que às vezes o medo ele te coloca numa situação tão assim, altamente, também juntado com a sua autoestima, né, também junto com a sua autoestima, que você não vê nada diferente. Então, às vezes, precisam chegar essas pessoas na sua vida, você deixar elas chegarem, e aí você vai conseguir ter elementos diferentes que vão te ajudar a você ter atitudes diferentes, que vão te ajudar a você conseguir fazer algo diferente por você mesmo. Mas se você tem sempre as mesmas pessoas à sua volta, os mesmos assuntos, os mesmos diálogos, a tendência é você sempre ficar na mesma grande, porque não existe resultados diferentes com as mesmas atitudes. Mesmas atitudes, mesmos resultados sempre. Vamos falar sobre outro aspecto, que entra agora em um dos pontos que eu acabei de falar, impacto nas relações interpessoais. O medo de ser vulnerável ou rejeitado pode prejudicar nos relacionamentos. Evitamos conexões profundas por medo de ferir ou ser ferido. Essas relações interpessoais, elas não são só relações de namoro, elas podem ser relações de amizade, elas podem ser relações de homem com mulher, de namorado, de casamento, né? E qualquer outro tipo de relação. O medo impacta nisso. Às vezes a pessoa tem tanto medo de ser rejeitado que ela deixa de se aproximar de algo ou de alguém, e aí por isso ela deixa de ter um elemento novo, adquirir um conhecimento novo, despertar algo novo nela. Então toda pessoa que chegar na minha vida eu devo me relacionar com ela. Tratar bem, sim. Relacionar, não. Mas não é que toda pessoa que chegar também você vai ter que evitar. A pessoa que seja boa para você, ela vai despertar algo diferente em você. Se essa pessoa despertar algo diferente, ela provavelmente tem algo a acrescentar a você. Se ela tem algo a acrescentar, você deve dar para ela o princípio da dúvida. Possa ser que ela te decepcione ali depois? Pode, mas a vida é assim. E pode ser que ela te dê muitas alegrias, a alegria de uma amizade muito intensa, de uma pessoa muito alegre que vai trazer elementos e alegria para sua vida. Mas se você não deixar o novo entrar na sua vida, nunca você vai mudar a sua situação atual. Então vamos falar sobre outro aspecto. Limitação de oportunidades. Eu já até falei um pouco antes, mas eu vou abranger um pouco mais. O medo nos impede de explorar novas oportunidades. Perdemos experiências valiosas por medo do desconhecido. Muitas pessoas não têm atitude de prosperar, e quando eu falo atitude de prosperar é crescer em qualquer sentido,
prosperar não necessariamente é dinheiro. Você pode prosperar num relacionamento amoroso. Você pode prosperar num relacionamento de amizade. Você pode prosperar em um ambiente bom dentro da sua casa. Você pode prosperar buscando a sua saúde. Prosperar é crescer em qualquer direção que você quer que seja. Então, o medo, ele limita que aconteçam coisas que vão te tornar próspero, que vão fazer com que você tenha atitudes que vão prosperar coisas boas na sua vida. Como que eu posso fazer com que eu prospere na minha vida? Primeiro, você pode deixar o novo entrar. Segundo, mesmo com medo, você deve se arriscar um pouquinho. Porque não se preocupe em dar um passo grande. Eu já vou chegar e apresentar uma palestra. Não. Se você for lá na frente e falar 2 palavras, já é um começo. Depois você falar 3, 4, 5, 10, até o dia que você vai estar falando normal. Mas tem que ter o primeiro passo. Então, você tem que se arriscar. Então, você quer ter uma vida próspera, sem limitação de oportunidades, sem medo do desconhecido, você tem que se arriscar aos poucos. Você não precisa se jogar de cara. Até porque a tendência a uma pessoa que se joga de cara e ela tem muito medo é ela quebrar a cara, porque ela vai estar naquela situação com tanto medo que qualquer coisa vai ser motivo para ela desistir. Então, vá devagar aos pouquinhos para que você realmente provoque a mudança na sua vida, para que você não desiste de algo por causa do medo. Não desista das coisas por causa do medo. E para superar esses obstáculos, é importante reconhecer o medo, entender as suas origens e desenvolver estratégias para lidar com ele. A coragem não significa ausência de medo, mas sim agir apesar dele. Portanto, enfrentar o medo e buscar apoio emocional são passos essenciais para alcançar nossos objetivos e viver plenamente. Outra coisa que pode nos ajudar são amigos. Se você já conseguiu ver que você tem muito medo, chegue um amigo seu e pergunte para ele, fale com sinceridade, você acha uma pessoa muito medrosa, uma pessoa que não arrisca? Escute o que ele tem para falar, porque se ele é seu amigo, ele vai falar tudo que você precisa ouvir. E aquilo ali, às vezes, vai fazer com que você enxergue quem você é, porque muitas das vezes você não tem atitude diferente, porque para você aquilo está tudo normal, você não enxerga que aquilo é algo danoso para você, que aquilo é algo que provoca coisas ruins para você. E seu amigo vai te falar algo que vai te mostrar a sua realidade real, que vai realmente, não, agora eu vi que eu tenho medo e muito, não, eu tenho um pouco de medo, não, eu tenho medo ali, etc. e tal. Então, sempre utilize as ferramentas que tem à sua volta. E se você sentir muito medo numa situação, uma técnica que pode ajudar é você respirar pelo nariz e soltar pela boca. Respira pelo nariz e solta pela boca. Isso vai fazer com que controle a sua respiração, sua pressão arterial e automaticamente vai te acalmar. Porque o medo ele te acelera de uma forma que você tende a perder o controle, né? Então, essa técnica da respiração ajuda. Você conseguir arrumar algum tempo para relaxar, você coloca uma música de meditação e fica num lugar tranquilo, escutando ela, entendeu? Ah, mas eu não sei meditar. Não preocupe que você não saiba meditar. Dá algum passo. Ah, você deu algum passo? Dei. Então, beleza. Não, agora eu estou conseguindo relaxar com essa música, vou meditar. Aí você vai ao caminho da meditação. E nós também oferecemos apoio. O nosso apoio ele é um atendimento personalizado, ao qual você vai ter acesso a elementos que vão fazer com que esse seu processo de limitação
que o medo te provoca seja superado muito mais rápido. E você pode ter certeza, se você quer alcançar qualquer sonho que você tenha, você tem que aprender a conviver com o seu medo. A coragem de enfrentar e como superar o medo e alcançar seus sonhos depende de você se jogar ou procurar ajuda de uma pessoa que possa te fornecer esses elementos. E nós oferecemos, tem um site aqui embaixo, o link na descrição. O site é um parceiro do canal, ele chama elevaçãovibratória.com.br. Lá nós oferecemos apoio personalizado para justamente as pessoas conseguirem enxergar em si tudo o que elas precisam para conseguir alcançar seus objetivos, superar o medo e realmente poder realizar seus sonhos. Quem tem medo excessivo se contenta com quase nada porque os sonhos são inalcançáveis. E você, às vezes, com medo, nunca percebeu isso. Que para você qualquer coisa serve, não é que qualquer coisa para você serve, é que você tem tanto medo que um sonho é impossível. Então você se contenta com pouco. E você se mantém de uma forma ao qual você nunca realmente vai estar feliz e bem. E relaxado e tranquilo. Então, eu encerro por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, dá like. Se você precisar de um atendimento personalizado, link na descrição embaixo. Tenham todos ótimos dias, meses e anos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.